Então, olha lá, técnico em telecomunicações, né? Primeiro R de Tele, disciplina Fundamentos de Eletricidade, todas as quartas-feiras. Professor Maurício Deferti, vamos falar um pouquinho hoje do modelo atômico, que é a base para a gente entender o que é corrente e tensão elétrica. Então, o modelo atômico, existe um conceito que se chama matéria. Né? Então, o que é a matéria? É tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Tipo, quem está com um lápis na mão, uma caneta na mão, o caderno, o prato, quem está jantando, é massa, né? Então, é massa e é matéria, né? Porque ela ocupa lugar no espaço. Até o ar, né, que a gente respira, nós temos matéria nesse nosso ar. Pegando como exemplo a água, né? Então, se eu pegar a nossa água e examinar ela com o nosso microscópio aqui, né? Eu vou tendo uma ampliação cada vez mais, né, das gotinhas. Eu vou começar a visualizar imagens que nós nunca vimos, né? Claro que tem que ser um microscópio eletrônico aí, né? Um microscópio bem avançado aí para chegar nesse nível de detalhe, né? Mas a ideia é depois chegar na visualização da nossa molécula, né? Então, a molécula vai ser a menor partícula que eu vou encontrar na minha água, como exemplo, né? Que a gente está dando como exemplo a água. Então, vai ser a menor partícula que a gente vai conseguir visualizar. E olha só, nós temos aí a molécula da água. Então, é a menor parte da matéria que ainda conserva suas características, né? Porque nós temos aqui, ó, a água vocês sempre escutaram falar que é o H2O. Então, nós temos aqui, ó, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, esses 2 hidrogênios e 1 oxigênio é a nossa água, a molécula da água, né? Só o oxigênio, só o hidrogênio, aí vai ser o átomo, né? Que a gente já vai falar dele, né? Mas quando eu tenho essa união, né, de 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, eu vou ter a água. Claro que essa união ela tem que ser replicada, né, muitas vezes para você conseguir ver a água, né, para ela se formar, para ela virar uma matéria visível que você vai sentir, né? Então, essa é a nossa molécula. De modelo atômico, né? Então, nós temos aqui, ó, o modelo atômico mais simples da gente entender é o de Rutherford. Veio lá de 1911, né? Então, esse modelo, ele já vai entrar, ó, os nêutrons que nós temos nesse modelinho atômico. Quem viu o vídeo a semana passada, que eu sugeri para vocês assistirem, um vídeo do próprio Centro Paula Souza, que trata totalmente desse assunto da aula de hoje, ele fala desse modelo atômico de Rutherford, né? Então, nesse modelo, nós temos núcleo e nós temos eletrosfera, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que tem essa imagem aqui está melhor, ó. Ela tem até uma animaçãozinha. Então, nesse modelo atômico, nós temos no núcleo, e o núcleo é formado por prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons, que são esses verdinhos aqui do meio. Tá? Então, o nêutron não tem carga elétrica. E nós temos esses que estão movimentando com um sinalzinho de menos. Então, esses são os elétrons. Mas tudo isso aí é carga, tá? Cada bolinha dessa, a gente vai ter uma carga elétrica nela, que é a base de toda a nossa energia, né? Então, toda a nossa energia, ela tá vindo, né, dessa bolinha aqui que é uma carga elétrica. E claro, só uma bolinha dessa carga é muito baixa, né? A energia é muito pequena desse elétron, desse próton. Inclusive, o elétron e o próton têm o mesmo valor de carga. O que muda
é o sinal dele, né? Um é positivo, outro é negativo. E olha só, os cientistas mediram essa quantidade de carga, né? O valor dessa carga de cada elétron ou de cada próton. Que eu já estou adiantando que o elétron e o próton possuem cargas de mesmo valor, só que em módulos são iguais. E esse valor, olha só que valor que é, 1,6 vezes 10 a menos 19, é o nosso Ezinho, né? E a unidade é o Coulomb, né? Que eu posso escrever Coulomb, começando com o C minúsculo, ou eu uso o C maiúsculo, né? Então, eu posso escrever Coulomb ou o C maiúsculo. Se eu escrever Coulomb, o C tem que ser minúsculo pelo SI, que é o nosso sistema internacional, né? Então, o sistema internacional, ele determina essas unidades aí que nós vamos utilizar. Então, 10 a menos 19 é um número muito pequeno, é 0,00000000000, até chegar aqui nesse 1, tem 19 zeros para a nossa esquerda, tá? Então, é um número muito pequeno, mas está aí a base elementar da nossa energia, né? Da energia, das cargas elétricas, né? Porque é com essa energia que a gente vai criar a nossa corrente elétrica, a tensão elétrica, os geradores, os receptores e assim por diante. Então, olha só, nêutrons não possuem cargas elétricas. Então, o nêutron que está lá no núcleo, junto com o próton, não tem carga elétrica, né? Então, não ter carga elétrica é a mesma coisa que falar que a carga é nula. Prótons possuem, ó, cargas positivas. Tá o QP, né? P de positivo e tem o símbolo aqui, né? Do positivo, né? São os prótons. E os elétrons possuem cargas negativas. QE, carga do elétron, né? Apesar de carga a gente escrever com C, né? Então, por notação, a gente usa o Q aqui, ó. QE, e ela é negativa. E o valor dessa carga? É o E, o Ezinho, 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora, tanto do próton quanto do elétron, ó, temos o igual aqui, né? Então, esse igual é uma igualdade, ó. Ele está dizendo que a carga do próton é igual à carga do elétron. Só que tem essas duas barrinhas. Essas duas barrinhas significam módulo. O que é um módulo? É que aí eu considero tudo positivo. Tá? Módulo é isso, é considerar tudo positivo. Mesmo que o elétron seja negativo, quando eu coloco essas duas barrinhas, para essa igualdade ela ser verdadeira, eu estou transformando tudo que é negativo em positivo. Isso que é o nosso módulo. Então, olha só. Supondo que um corpo possua NP prótons. O que é esse N? É número, né? NP, número de prótons, e NE, número de elétrons. Então, nós temos 3 casos para a gente considerar. O primeiro caso é quando a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Quando isso ocorrer, significa que o nosso corpo não tem carga elétrica. Porque uma anula a outra, porque o próton é positivo, o elétron é negativo, então a quantidade de carga total vai ser 0. Né? O corpo não apresenta características de eletrização. Todo corpo, vamos supor um pedacinho de fio, que você pega ele com a mão, ele não vai ter carga elétrica nenhuma a princípio, se ele estiver solto, e lá dentro você vai ter quantidade de prótons e elétrons iguais. Não é que não existe próton e não existe elétron para carga dar zero. Não. Existe prótons, existem os elétrons, só que em quantidades iguais. Aí a gente tem uma carga elétrica igual a zero. Um segundo caso é quando o número de prótons é maior, né, que o de elétrons. Então, o NP é maior que o NE.
Então, se eu tenho mais prótons, significa que o meu corpo, que a carga elétrica do meu corpo, ele vai ser positiva, porque eu tenho como predominante um número de prótons bem maior que o de elétrons. Então, eu vou ter um resultado, se eu fizesse uma conta, né, do número de prótons, se eu colocasse aqui, né, o número de prótons, o número de elétrons, menos, né, o número de elétrons, que eu estou pegando a diferença, e esse resultado eu multiplico pela carga elementar, eu vou ter uma carga positiva aí, né? Então, significa que esse meu corpo, ele está eletrizado com carga positiva. E nós temos um terceiro caso que é o inverso, né? O que é isso? O número de prótons é menor que o de elétrons. A fórmula da carga é a mesma, mas se eu tenho agora mais elétrons, né? Ó, eu tenho mais elétrons, né? E menos prótons, né? Então, agora o resultado aqui vai dar negativo de quantidade que eu vou multiplicar pelo E, que é a carga elementar. Então, o meu corpo agora ele está carregado com carga negativa. Essas cargas, elas também nesse vídeo aí que quem viu a aula passada, essas cargas, ela é aquela brincadeira do pente. Você pega o pente, passa numa blusa de lã ou passa no cabelo, aí você encosta o pente em pedacinhos de papel. Aí vai grudar, né? Vai grudar o pedacinho de papel no pente, né? Vai grudar em função das cargas opostas, né? Que vão se atrair, que já é um assunto que a gente já vai falar. Então, a carga elétrica total de um corpo é aquela fórmula que nós vimos agora, mas ela é determinada, ó, pela diferença entre o número de elétrons e prótons. Por isso que tem aquele sinal de menos, né? Número de prótons menos número de elétrons. Isso aí que é diferença. Quando você calcula uma diferença, você está fazendo uma subtração, né? E aí você calculou a diferença, essa diferença nessa formulinha aqui é o N, né? Então, a diferença é o N. Multiplicou pelo Ezinho, que é a carga elementar, que você tem como resultado, né? A carga total Q, que é o que essa fórmula está dizendo, né? Se o número de elétrons for maior que o de prótons, né, o corpo terá carga negativa, se for menor, carga positiva. Ou seja, se essa diferença representar um número maior de elétrons, claro que o nosso corpo vai ter carga negativa, porque o elétron é negativo. Se essa diferença representar mais os prótons, significa que o nosso corpo ele vai ter carga positiva. E aqui que está os elementos de atração, né? Quando eu tenho, aqui eu tenho, né, uma barrinha, né, de metal, de madeira, porque ela é isolante, né? Aqui é a madeira. Tem um pedacinho de fio segurando aqui uma canequinha e uma outra canequinha que nesse desenho nada acontece porque elas são neutras, não tem carga. Ou seja, ela é neutra, mas a carga existe, né? Existe prótons e elétrons aqui dentro, só que em quantidades iguais, por isso que é neutro, né? Então eu não posso dizer que não existe próton e elétron aqui, nessa canequinha. Existe, mas em quantidades iguais, por isso que elas têm essa característica neutra. Então não existe força aí, né? Não existe força nenhuma. Agora, se nós temos cargas negativas. Aqui está um exemplo, né, de corpo com carga negativa e aqui também, corpo com carga negativa. Ou caneca, eu estava falando de uma canequinha, né? Então eu tenho aqui uma canequinha que está representando carga negativa. Aqui também. Cargas iguais, né? Elas se repelem, né? Então vai ter uma força para cá e vai ter uma outra força para cá. Então, cargas iguais, elas se repelem. Pode ser também positivo e positivo, né?
Pode ser também, ó, uma canequinha com carga positiva desse lado e positiva desse também, nós teremos essas forças aqui, tá? Então, nós temos forças agora, né? Dá para a gente calcular nessas forças aqui, ó. Cargas diferentes, elas se atraem, né? Então, no caso do pente, que está pegando os pedacinhos de papel que tem lá naquele vídeo, eu tenho o pente com uma carga e o papel com uma outra carga oposta, né? Ou seja, uma é positiva, outra é negativa. Aí nós temos essa situação. Então, as forças agora são nesse sentido, né? As duas se encontram aqui porque elas se atraem agora, né? Então, aqui eu tenho força de atração, tá? Então, entrou agora esse fator força. E o fator força é o que vai fazer com que o nosso elétron se movimente no modelo atômico dele. Que aquele elétron ele pode se movimentar. Esse estudo das forças é chamado, ele foi feito pelas leis de Coulomb, né? Então, a lei de Coulomb, ela que vai calcular para nós essa força resultante aqui, em função dessa distância entre as cargas e em função dos valores de cada carga. Aqui eu tenho uma carga positiva, né? Aqui carga negativa, corpo B, corpo A. Tem uma certa distância entre eles, né? Então, cargas diferentes, eu tenho esse tipo de força de atração, né? E como é que eu calculo essa força? Tá aqui, né? Já está atualizando aí para vocês, mas nós temos aqui a nossa lei de Coulomb. Então, a força, ó, F é a intensidade da força de interação elétrica entre Q1 e Q2. A unidade é newtons, né? Esse N aqui, ó, né? Então, esse N aqui, a unidade newtons. Nós temos Q1 e Q2, são as cargas elétricas de cada corpo, que nós já comentamos, né, dessa carga aqui, para ela ser positiva, para ela ser negativa. Então, para esse corpo ter carga positiva, eu tenho que ter mais prótons. Para esse corpo ter carga negativa, eu tenho que ter mais elétrons. D é a distância entre os centros de massa de Q1 e Q2, então eu tenho que pegar o centro da massa, né? Aqui, como eu tenho uma circunferência perfeita, né? Então, tem que ver um centro aqui, mais ou menos, né? Pegar um centro aqui, essa distância entre esses dois centros de massa, medida em metro. E K é a constante de proporcionalidade do meio. Para o vácuo tem esse valor aqui, ó, né? Do K. O K no vácuo, ele vale 9 vezes 10 a nona newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Isso aqui é a unidade do K. Então, colocando os valores aqui do K, do Q1, do Q2, do D, dá para calcular o valor dessa força aí. E no modelo, ó, planetário, aquele modelo também é chamado de modelo planetário, né? O modelo atômico, né? De Rutherford, porque os elétrons eles estão em órbitas, né? Órbitas circulares. E lembrando das aulas de química aí, né? Do ensino médio, as aulas de química do ensino médio, vocês já viram que nós temos as camadas, né? K, L, M, N, O, P e Q. Né? Então, os elétrons da última camada, por estarem mais distantes lá do meu núcleo aqui, né? Estão sujeitos a menor força de atração e eles podem ser facilmente retirados do átomo. Então, nessa última camada aqui, ó, né? Então, nessa última camada aqui, é a camada que está mais distante, né, do nosso núcleo aqui. Então, claro, que se eu conseguir tirar um elétron, eu vou conseguir tirar dessa última camada. Vai ser mais fácil, né? Eu tirar dessa última camada, porque a força de atração dele diminui com a distância, né? Então, a força de atração vai diminuir
pela distância, e outra, pela distância elevada ao quadrado, que nem a fórmula lá da lei de Coulomb, né? Então, se um elétron sair, ele vai sair sempre dessa última camada. Por isso que essa última camada, ela recebe o nome de camada de valência. Então, a camada de valência é onde os elétrons vão se movimentar de um átomo para outro átomo. E essa movimentação de elétrons de um átomo para outro átomo é a nossa corrente elétrica, né? Que nós já vamos falar desse conceito aí da corrente elétrica. Mas aqui, ó, nós temos um átomo, né? Temos o nosso átomo aqui desenhado, né? Ó. Temos um átomo, né? Então, um átomo possui várias órbitas, cada órbita contém uma quantidade de elétrons. Para que a gente está vendo esse nosso átomo aqui? Para dar o conceito de condutor, né? Então, como a nossa aula é Fundamentos da Eletricidade, vocês precisam conhecer os elementos que conduzem a eletricidade e os que não conduzem, que são os isolantes. Então, condutores, ó, são átomos com poucos elétrons nessa última camada, que chama a camada de valência. Então, os condutores têm essa característica. A última camada nesse exemplo é essa que vocês estão vendo aqui, que só tem um elétron, ó. Né? Então, todo modelo atômico que tem poucos elétrons na última camada significa que esse elemento atômico ele tem característica de condutor. Porque ele tem facilidade de perder elétrons. Então, esse elétron ele pode sair facilmente da camada de valência. Os elétrons da camada de valência estão fracamente ligados ao átomo, podendo ser facilmente deslocados do mesmo. Ou seja, repetimos esse item aqui, tem facilidade de perder elétrons. Tá? Então, ele sai com facilidade. Os isolantes, olha só agora esse modelo atômico aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. Então, são átomos, ó, com muitos elétrons na última camada, que é a camada de valência. Os isolantes, né? Então, isolante, modelos atômicos onde a última camada possui uma quantidade grande de elétrons, esse elemento ele é considerado como isolante. Ele tem facilidade, ó, de receber elétrons e não de perder, né? Então, ele tem facilidade de receber, ó. Ele recebe mais do que perde. Apresentam os elétrons de valência rigidamente ligados aos seus átomos. Então, tem uma força grande aqui, né? Segurando eles, né? Com o núcleo, né? Tem uma força grande do núcleo segurando esses elétrons. Então, são elementos isolantes. Então, relembrando aqui o que eu acabei de falar, condutores elétricos, encontramos portadores de carga elétrica, que são os elétrons, que possuem grande liberdade do movimento, ou seja, todo condutor, aquele elétron da camada de valência, ele consegue sair facilmente dessa camada, mas ele sai, ele vai para onde? Ele vai para outro átomo, né? O átomo que está do lado dele. Exemplo de condutores, ó, metais, grafite, gases, né, ionizados, né, soluções eletrolíticas são usadas em baterias, o próprio ar que a gente respira, ele tem essa característica de condutor quando se rompe o dielétrico dele, que é o caso do raio, né? Quando cai um raio, o raio ele tem essa característica de o ar ele começa a conduzir esses elétrons, mas é uma característica mais específica de acontecer, né? Porque eu preciso ter uma energia bem elevada. Isolantes, então os isolantes, nós temos aqui
que isolante também é chamado de dielétrico, tá? Então, esse nome dielétrico significa isolante elétrico. A liberdade, ó, de movimentação dos portadores de carga praticamente não existe, né? Então, eu tenho dificuldade de movimentar aqueles elétrons. Movimentar em que sentido? De tirar eles da última camada. É esse sentido, tirar eles da última camada. Ficar em órbita, girando do núcleo, ele vai ter esse movimento, tá? Aí nós temos o ar, o vidro, borracha, porcelana, plásticos, algodão, seda, lã, resinas, água pura. Água sem nenhum sal mineral, né? Então, a água pura, ela é isolante. Aí, quando você começa a colocar sal, aí ela começa a ser condutora, né? Mas aqui é água pura. Enxofre, ebonite. Então, nós temos vários tipos de resinas, né, plásticas aí, que fazem a parte do isolamento elétrico. Isso aí é interessante na área de choque, né, que vocês estão tendo até com o professor Pascoal, né, tem a palestra dele, que acho que vocês assistiram, né, então o Pascoal, essa parte de segurança, ele fala muito de choque elétrico. Então, para evitar choque elétrico, uma das características é a gente se isolar, né? Como que a gente vai se isolar? Através de isolantes elétricos. Você tem que ter, sei lá, uma bota para trabalhar, né? Quem trabalha com equipamentos elétricos, geralmente na indústria, a indústria tem que dar uma bota para aquele operário. Essa bota isola, né, o operário para não ter passagem de corrente elétrica pelo corpo dele, né? É uma das proteções, né, que nós temos aí, mas tem várias, né? Vários tipos de proteção. Então, aqui nós temos um exemplo de átomo de selênio. Ó, o átomo de selênio é 1, 2, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. O átomo de selênio é a mica, então isso aqui é um material isolante. Até pela quantidade de elétrons na última camada, a gente já pode considerar esse material como isolante. O átomo de cobre, ó, se vocês olharem, o cobre é bem comum, né? O cobre é comum, né, no nosso dia a dia. Tem um, né? Tem um átomo aqui, ó. Então, ele é considerado condutor, né? O cobre é um excelente condutor, né? Cobre, alumínio, metais em geral. E aí começa a vir agora a definição da nossa corrente elétrica, né? Então, eu tenho aqui vários átomos e tem essas setinhas aqui, né? Essa setinha que está de um lado para o outro significa o seguinte, né? Então, no átomo de um material considerado condutor, vamos supor que esse retângulo aqui é um pedaço de fio de cobre. Todo esse retângulo aqui é um pedaço de fio de cobre. Professor, eu não sei se é só o meu, mas parou de mostrar os slides. O meu está mostrando aqui normal. Eu estou acompanhando pelo celular aqui, né? Numa outra conta que eu tenho. Está funcionando, mas qualquer coisa depois tem a gravação também. Então, olha lá, no átomo de um material considerado condutor, então vamos supor que eu tenho aqui um pedacinho de cobre, né? Os elétrons da última camada, que são os elétrons livres, ficam trocando constantemente de átomo. Olha só, um pedaço de fio não tem nenhuma ligação, tá? Nas extremidades. Não tem nenhuma ligação. Então, os elétrons ficam ó, indo para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E se você esquentar esse fio, eles se agitam mais ainda, tá? Então, eles só ficam aí. Só ficam nisso, não está tendo nenhum efeito ainda de corrente elétrica nesse momento. Mas vamos entender que isso aqui é um pedacinho de fio de cobre, tá? Então, nesse pedaço de fio de cobre, os elétrons livres ficam trocando de átomos, né? Ficam brincando, indo para um lado para o outro, para um lado e para o outro, de uma maneira desordenada. Agora, olha só. Agora, o que aconteceu? Nesse mesmo pedaço de fio, nós colocamos um terminal positivo de um lado
e negativo do outro. Isso aqui se chama polarizar. Nós polarizamos o nosso fio. Pode ser uma pilha. A pilha tem o positivo e tem o negativo. E olha só o que aconteceu. Essa setinha é o movimento dos elétrons. Elétron é carga negativa, né? Então aqui eu tenho carga negativa. Tudo carga negativa. E quem atrai carga negativa? A carga positiva. Então a carga positiva está atraindo os elétrons. Então agora eles estão todos ordenados, um do ladinho do outro, todo mundo na mesma direção. Tá? Isso aí significa agora que esse movimento ordenado de elétrons, ele significa a corrente elétrica. Então a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Se eu tenho um pedacinho de fio de cobre, eu ligo uma carga positiva de um lado, uma carga negativa do outro, os elétrons vão ir tudo para o lado positivo aqui, eles vão ser atraídos, né, por essa carga positiva. Essa carga positiva, na prática, vai ser a nossa pilha, a nossa bateria, o nosso gerador, né? Então, nós teremos essas características aí. E esse movimento de elétrons saindo da camada de valência de um átomo, indo para a camada de valência do outro, e depois sai desse aqui, vai para o outro, sai desse aqui, vai para esse, eu tenho a corrente elétrica. E eu tenho que medir essa corrente elétrica. Como que é a medição da corrente elétrica? Eu tenho que saber quantos elétrons estão passando nessa área por unidade de tempo. Então, eu tenho que contar. Quem já conhece o aparelho que mede corrente elétrica, que é o amperímetro, o amperímetro faz isso. Ele está medindo quantos elétrons por unidade de tempo está passando em uma determinada área daquele fio. A gente pode fazer uma analogia da corrente elétrica com um sistema hidráulico. Inclusive, aquele vídeo fala disso aí. Né, o vídeo do Centro Paula Souza, que eu pedi para vocês assistirem, a aula passada, fala justamente desse sistema aí. Eu tenho aqui duas caixas d'água. Vamos supor que eu tenho uma caixa d'água com a água aqui em cima, né? Essa aqui tem pouquinha água, né? Mas aqui, ó, essa primeira caixa d'água aqui, vamos chamar de A. A caixa d'água A, ela tem uma energia armazenada aqui, ó. Né? Essa água aqui, ela gera um peso, né? Aqui nesse meu compartimento aí, nessa minha caixa d'água. E ela vai empurrar a água aqui por esse cano entre o C e o D. Essa água que está passando entre o C e o D é a nossa corrente elétrica. Então, a gente está fazendo uma analogia aí à corrente elétrica. Mas eu já posso até me adiantar dizendo que essa energia que está movimentando esses elétrons, que aqui é a água, é a nossa tensão elétrica. Então, a tensão elétrica, ela empurra os nossos elétrons, né? É como se fosse uma pressão elétrica. Então, já estou me adiantando, mas a gente vai falar disso aí já já. Aqui nós temos a definição técnica de corrente elétrica, né, que é o deslocamento de cargas dentro de um condutor quando existe diferença de potencial elétrico entre as suas extremidades. Diferença de potencial elétrico é aquela colocar o mais de um lado e o menos do outro. É polarizar, isso aí é a diferença de potencial. Que nada mais é que a nossa tensão elétrica. Aqui é outra definição de corrente. É o fluxo de cargas que atravessa a seção reta de um condutor na unidade de tempo. Então, nós temos, ó, que se o fluxo for constante, o ampere, que é a unidade que a gente vai usar de corrente elétrica, 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Então, quando o meu amperímetro, que é o aparelho que mede corrente elétrica,
estiver marcando 1 ampere, significa que está passando 1 coulomb de cargas por segundo. E para ter 1 coulomb de carga, quantos elétrons a gente precisa para ter 1 coulomb de carga? É uma quantidade gigantesca, não dá nem para falar, mas já vai aparecer esse cálculo aí. Generalizando, né, a corrente ela é também o dQ/dt, que chama, né, a derivada da carga pela derivada do tempo, né, a corrente elétrica. Mas é melhor entender que 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Então, a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, né, o A maiúsculo, e a gente usa o símbolo I de intensidade. Então, a gente vai, tipo, calcule a corrente elétrica que está passando um determinado resistor. Aí você vai colocar lá I maiúsculo, né? É igual... Aí você vai calcular e dar a resposta. 5 o quê? Que unidade é? Ampere. Aí você escreve o A maiúsculo. Então, é assim que a gente vai utilizar as unidades aí de unidade e o símbolo para corrente elétrica. Então, existe um sentido também de corrente elétrica, tá? Então, existe o sentido real da corrente elétrica, que corresponde ao movimento dos elétrons saindo do terminal negativo do gerador em direção ao terminal positivo. Então, se eu tiver... Vou tentar desenhar uma pilha aqui, que com o mouse é muito ruim fazer desenho. Então, se eu tenho aqui uma pilha, vocês sabem que essa parte de cima é o positivo, né? E a parte de baixo é o negativo. Então, o sentido real, ele diz que a corrente, ela vai estar nesse sentido aqui, ó, do menos para o mais, lá para cima, né? Daí a gente coloca o I para representar. Então, corresponde aos movimentos dos elétrons saindo do terminal negativo do gerador em direção ao terminal positivo. É esse sentido que a gente costuma, que a gente utiliza, né? Não é que costuma, a gente utiliza. Aqui é o símbolo, né, do gerador contínuo. A barrinha maior é o positivo, a menor é o negativo, né? E a corrente está nesse sentido aí. Então, na prática, porém, adota-se o sentido convencional de corrente, que é o oposto do sentido real, ou seja, sai do terminal positivo em direção ao lado negativo. Isso aí é questão de movimentação da carga, né? Então, isso ocorre, ó, porque no passado acreditava-se que as cargas positivas eram as que se moviam. Ideia eliminada com o avanço das pesquisas na área, né? Então, nós sabemos hoje que o que se movimenta é esse carinha aqui, ó, o elétron, né? O elétron que está se movimentando lá da nossa estrutura atômica, né? Agora, quando o elétron sai, aparece uma tal de lacuna aqui, ó, que ele está chamando de lacuna. A gente não vai falar muito de lacuna, mas lacuna seria o buraco que o elétron deixou quando ele saiu. Então, se o elétron está saindo, a lacuna pode ter esse sentido de que está entrando, né, no lugar desse elétron. Então, por isso que existem esses dois sentidos aí de se medir, né, a nossa corrente elétrica, sentido de corrente elétrica, o real e o convencional, tá? Nós usamos esse sentido aqui. Nós temos também múltiplos e submúltiplos, né? Então, a parte de fundamentos de eletricidade, a parte de eletrônica em geral, né? Elétrica em geral, técnica em si, trabalha com números muito grandes e números muito pequenos, que nem corrente elétrica, dependendo, né? Se for de eletrônica, às vezes é miliampere, microampere. Resistores, geralmente são valores mais altos, quilo-ohm, mega-ohm,
né? E assim por diante. Informática usa giga, tera, né? Informática está nessa faixa aqui, ó, de giga, de tera, né? Telecomunicações também a nível de frequência, né? Gigahertz, né? Megahertz, kilohertz. Então, nós usamos também esses múltiplos e submúltiplos na matemática para o número não ficar muito grande, né? Então, em vez de você escrever 1000, você escreve o K. Em vez de você escrever 1 milhão, você escreve o M. 1 bilhão, 1 trilhão e assim por diante. Em vez de você escrever um número muito pequeno, 0,001, você escreve mili. Se você escrever 0,000001, em vez de você escrever esse número, você escreve micro, né? Usa o micro no lugar. E assim por diante. Então, nós estamos mais ou menos nessa faixa que vai até nano, né? Até para a eletrônica aqui, pode chegar aqui no giga, né? Eletrônica e tele, né? Então, nós trabalhamos mais ou menos nessas áreas aqui, né? A parte de informática, né? Já tem tera, já é comum, né? Terabytes e tem os petabytes já, né? Tem programas aí tipo simuladores de avião, Microsoft Flight Simulator 2020, que foi lançado aí na semana passada. Ele tem um banco de dados da ordem de 2 petabytes de informações, porque ele está mapeando toda a superfície da Terra aí para simulação de voo. Falando agora da nossa tensão elétrica, né? Já já vamos terminar, tá? Só falta esse assunto de tensão elétrica e vai dar mais ou menos o tempo prometido que eu falei para vocês de 1 hora. Então, para entendermos o que é tensão elétrica, faremos também uma analogia com o circuito hidráulico, né? Então, o circuito hidráulico é bem utilizado nesses conceitos iniciais aí de tensão, corrente elétrica, né? Então, nós temos aqui 2 caixas d'água, né? Uma tem água, a outra não, tem uma válvula aqui segurando, né? Essa energia dessa coluna de água, né? Inclusive, essa energia aqui que está parada aqui, ela recebe o nome de energia potencial. Quando eu abrir essa válvula aqui, ela começar a se movimentar, vai ser a nossa energia cinética. Mas aqui, a hora que essa válvula começar, a hora que a água começar a se movimentar, nós teremos o quê? Um conceito que nós acabamos de ver, que é o da corrente elétrica, o I, né? Vai ser o nosso I aqui se movimentando, quando abrir essa válvula, né? Significa que eu estou ligando minha chave. Quando eu ligar minha chave, a lâmpada vai acender. Se a lâmpada acendeu, significa que tem fluxo de corrente elétrica. E quem está empurrando os elétrons é essa força, essa pressão elétrica que vai estar ocorrendo. Aqui a gente está fazendo uma analogia com água, né? Então, olha só, a torneira foi aberta, já começou, né, a encher a caixa d'água desse outro lado, até que não há mais desnível, né? Quando não tiver mais desnível, parou a corrente aqui, né? Parou o fluxo d'água, significa que a bateria acabou, descarregou a bateria, porque ela não está mais conseguindo empurrar os elétrons. Aqui é porque eu não tenho mais fluxo de água, não há mais desnível agora, né? Acabou a pilha, tem que trocar a pilha. Então, para termos um movimento de água, é necessário um desnível de água, que é a pressão. O mesmo acontece com os elétrons. Para que eles se movimentem, é necessário termos uma pressão elétrica. Então, para os elétrons se movimentar, então agora falando, né, do lado elétrico mesmo, né, da eletrônica, o domínio eletrônico. Então, para os elétrons se movimentarem, agora eu preciso de uma pressão elétrica. E a essa pressão, ó, exercida sobre os elétrons, chamamos de tensão elétrica e também é conhecido como DDP, diferença de potencial, tá? DDP, diferença de potencial, é o mesmo que tensão elétrica. Então, se eu não tenho tensão elétrica, eu não tenho corrente elétrica. Se a tensão é zero, a corrente é zero.
Agora, se eu tenho tensão, eu vou começar a ter corrente no meu circuito. Definição técnica de tensão elétrica. Então, a diferença de potencial de 1 volt entre 2 pontos ocorre quando ocorre um trabalho de 1 joule para deslocar uma carga de 1 coulomb entre 2 pontos. Eu tenho uma energia de 1 joule que vai realizar um trabalho, que é empurrar os elétrons. Quantos elétrons ela precisa empurrar? Esse número gigantesco aqui, para ter 1 volt. 6,28 vezes 10 a 18 elétrons. Então, isso aqui que é um coulomb que eu falei para vocês lá na definição de corrente elétrica, que ia ter o cálculo aí do nosso coulomb, né? 1 coulomb. Para a gente ter 1 coulomb, eu preciso ter 6,28 vezes 10 elevado a 18 elétrons. É um número gigantesco, astronômico, né? Esse número aqui é muito grande. Então, para eu conseguir ter 1 volt, eu preciso dessa energia de 1 joule por coulomb, né? Então, eu preciso empurrar essa quantidade altíssima de elétrons para ter apenas 1 volt. E quem mede a tensão elétrica é o nosso voltímetro, né? Esses aparelhos de medições é assunto da próxima aula, tá? Semana que vem a gente fala do amperímetro, do voltímetro, do ohmímetro. E vocês, eu estou sabendo que vocês já estão sabendo também já trabalhar com sinais alternados, usar o osciloscópio, né? Medir sinais alternados com o osciloscópio, canal horizontal, canal vertical, sincronismo, trigger, né? Então, vocês já estão tendo também esses conhecimentos aí com o professor Pedro, né? Então, tensão elétrica é o nosso volts, V maiúsculo, símbolo também é o V. Então, eu posso ter, sei lá, nossa pilha, ela tem que tensão? Né? Então, eu posso... esse símbolo aqui, ele também, em vez de V, ele é mais utilizado U. Né? Então, U, a tensão da pilha é 1,5 volts. Para não ficar os dois Vs, né, no início. Então, é muito usado o U e é usado o E também maiúsculo, né? E também é tensão. Ó. Então, a tensão do meu gerador é 20, um exemplo, volts. Né? E o V maiúsculo no final. Então, tensão elétrica. Para haver corrente elétrica, é preciso que haja a diferença de potencial, que é a tensão elétrica, ou DDP, e um condutor para formar o meu circuito fechado. Se o circuito estiver aberto, teremos DDP, mas não teremos corrente. Significa que esse circuito fechado, vamos imaginar o interruptor que liga a luz da cozinha. Então, quando eu fecho o meu circuito, quando eu ligo o interruptor, eu fecho o circuito, eu dou um caminho para a corrente elétrica. Quando eu desligo a lâmpada da cozinha, eu abro, né, esse meu circuito com a chave, aí a tensão existe. Você pôr o dedo lá na tomada, você vai tomar choque. Mas a lâmpada está apagada. Se a lâmpada está apagada, não tem corrente elétrica. Então, analogamente, numa instalação hidráulica, para haver circulação de água, deve haver uma diferença de pressão, tubulação, um interruptor e um caminho de retorno, né? Aí fazendo analogia com o sistema hidráulico. E eu vou deixar agora 2 vídeos para vocês assistirem, tá? Que esse primeiro aqui é um vídeo francês. Ele fala na França é 50 Hz a frequência, no Brasil é 60 Hz, mas ele vai falar desses conceitos aí de eletricidade, de mais e do menos, né? Porque por isso que vem esse nome aí, ó, entre o mais e o menos, né?
E aqui embaixo é os conceitos fundamentais do modelo atômico, que é o vídeo lá que o Centro Paula Souza orienta para a gente passar para vocês para essa nossa disciplina. Então, assim, não tem só esse vídeo, tem vários vídeos que tem tudo a ver com as nossas aulas, tá? Então, porque o Centro Paula Souza, ele tem um curso de eletrônica EAD. E esse curso de eletrônica, ele está sendo montado nessas aulas que já estão prontas, produzidas lá pelo Centro Paula Souza, né? O Centro Paula Souza é uma autarquia pública estadual que gerencia as ETECs, as FATECs, né? ETECs e FATECs do estado de São Paulo. Esses dois vídeos eu vou colocar o link deles no chat logo mais. Então, logo mais eu coloco esses dois vídeos no link.